E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer nossa primeira aula aqui sobre igreja. Deixa eu ajeitar meu volume. Acho que agora está melhor. E a gente vai começar, nós estamos falando sobre frutificação aqui na igreja, né? Sobre como nós devemos frutificar, enfim, no reino de Deus, né? A gente estava falando sobre oração. Uma vida de oração já é uma vida de frutificação, a gente pode colocar dessa forma. Então, se você continua orando, ou se você começou a orar a partir da nossa última campanha, né, do período em que nós estivemos falando sobre isso, saiba que você já tem dado frutos aí de crescimento espiritual. Se você ainda não tem o hábito de orar todos os dias, enfim, nunca é tarde para começar e é com certeza uma boa forma de você medir se você está aí frutificando ou não, está crescendo espiritualmente ou não, tá? Bom, só antes da gente passar para a aula em si, eu queria pedir que você aperte o joinha aí do vídeo, curta esse vídeo aqui e envie para alguém que gosta desse assunto, né? Compartilhe, porque isso aumenta o engajamento do canal da igreja. Graças a Deus a gente tem colocado bons conteúdos, né? Tem colocado muito conteúdo e os conteúdos são bons. Isso também, por si só, ajuda o engajamento a aumentar. Mas quando os espectadores eles interagem com o vídeo, fazendo comentário, compartilhando ou apertando o joinha aí embaixo, o YouTube entende que aquele conteúdo ele precisa aparecer para mais pessoas que tenham interesse em comum, né, com os temas trabalhados, né? Cristianismo, teologia, igreja, etc. Jesus Cristo, né? Todos esses temas aí que são relacionados a tudo que a gente coloca no canal da igreja, porque é um canal de igreja, então precisa ter esse tipo de conteúdo mesmo. Bom, estamos falando sobre frutificar e uma igreja que frutifica é uma igreja que, ou melhor, uma igreja que vive Cristo é uma igreja que frutifica. E aí eu tive a ideia de preparar algumas aulas, hoje nós estamos na primeira, sobre igreja dentro desse tema de frutificação. Então, eu vou pegar aqui as cartas paulinas, algumas, né, não todas, e vou falar hoje, a gente começa por Éfeso, e nós vamos dar uma vasculhada breve aqui no livro, né, nessa carta aqui hoje, por exemplo, a carta de Éfeso, né, mas a ideia é nós vasculharmos um pouquinho a carta que Paulo escreveu para determinada igreja e encontrarmos ali elementos fundamentais para nós hoje, né? Então, quando Paulo escreve as cartas ali para as igrejas, ele está passando recomendações para aquelas pessoas daquele local. E essas recomendações eram para pessoas que estavam frequentando uma igreja, que pertenciam a uma igreja. No caso aqui, como o evangelho estava começando, né, o cristianismo estava sendo plantado, as divisões que foram feitas foram de acordo com as posições geográficas ali dos povoados. Então, como se fosse hoje no Brasil, carta à igreja do Amapá, carta à igreja do Distrito Federal, carta à igreja do Ceará, carta à igreja, enfim, de São Paulo, né? Carta à igreja de Santa Catarina, etc. Só que aqui eram cidades, né, na região ali da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Éfeso, inclusive, as ruínas da cidade de Éfeso estão no território do país Turquia, hoje Índia. Tá bom, pessoal? Então, eu encontrei um tema aqui dentro de Éfeso, da carta aos Efésios, né, da igreja de Éfeso, muito interessante, que é a unidade. Então eu resolvi trazer para nós hoje aqui, no Aprendendo com a Bíblia, uma igreja que frutifica por meio da unidade. E a gente enxerga isso um pouquinho na igreja de Éfeso e vamos aqui trabalhar rapidamente em cima da igreja de Éfeso. Eu não vou falar quais são as próximas cartas que nós vamos trabalhar, isso vai ser uma surpresa aí que eu vou reservar para você, tá certo? Mas hoje, então, como está escrito aí,
nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso. Deixa eu sumir um pouquinho da tela aqui para a gente poder ler o quadrinho que está aí na apresentação. Bom, antes de tudo, eu quero tratar sobre a base de tudo. Então, a base de tudo são os mandamentos, que aqui Jesus resume em 2. Né? Os 10 mandamentos, como nós sabemos, estão lá na lei mosaica, no Antigo Testamento, nos primeiros livros da Bíblia ali, e não matarás, não roubarás, não adorarás outros deuses além de mim, no caso Deus falando, né? Não adorar outros deuses além dele, né? Além da divindade de Yahvé, nós conhecemos por Deus, simplesmente. Enfim, e vários outros ali. Honrar o pai e a mãe. E quando Jesus no Novo Testamento é questionado acerca dos mandamentos que deveriam ser ali seguidos e cumpridos pelo povo de Israel, ele reduz os 10 a 2 mandamentos somente. Eu gostaria de ler com você aqui na versão da Bíblia A Mensagem, que é uma Bíblia que tem uma linguagem contemporânea que eu gosto demais. Eu acho assim fantástica a tradução dessa Bíblia. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante e o primeiro de qualquer lista. Né? Ele é interpelado ali, interrogado pelos fariseus acerca de quais mandamentos deveriam ser seguidos. Então aqui nessa tradução mais contemporânea, aí a conotação ali é exatamente essa. Né? A conotação da pergunta é assim: Jesus, qual a lista de mandamentos nós devemos seguir, nós devemos ter, né, por base? E aí, uma pessoa que faz essa tradução aqui, muito sabiamente, que é o Eugene Peterson, né, um teólogo americano que já faleceu, ele, assim, acertadamente coloca aqui essa menção, o primeiro de qualquer lista, né? Isso é o mais importante de todos. E aí Jesus, né, responde: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a sua fé, toda a sua inteligência. Né? Depois você pode pegar na sua versão aí, com certeza vai estar de uma outra forma. Né? De todo o seu coração, de todo o seu entendimento, etc. Esse é o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo, né, continua Jesus, ligado a esse. Ame o próximo como a você mesmo. Esses 2 mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo o que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Essa passagem se encontra em Mateus 22, versículos 37, 38, 39 e 40. E eu trouxe essa tradução para cá para você porque ela é assim muito clara, né, no que exatamente Jesus está querendo dizer. Então, ou seja, não há uma lista, mas se houvesse uma lista, o maior mandamento seria amar a Deus com todo o nosso ser, que envolve paixão, coração, nossa carne, nossa alma, nosso espírito, a fé, né, a inteligência, o intelecto. Então, ou seja, nós devemos procurar entender Deus, mas não entender da nossa forma, porque entender da forma humana é prepotência. Nós não conseguimos entender um ser tão superior como Deus. Mas permitir que o nosso raciocínio seja transformado por Ele. Amar a Deus, né, com paixão, ou seja, viver para Deus, né, com toda a fé, entregar a Ele toda a nossa vida de fato, confiar nele como Deus, né? Esse é o mais importante mandamento, e se houvesse uma lista, seria o primeiro em qualquer lista. E o segundo, que é amar o próximo, né, o seu semelhante, como se fosse você mesmo. E aí a gente já começa a derivar coisas daí, né? Se eu amo a pessoa como eu amo a mim mesmo, eu não faço para ela o que eu não gostaria que fosse feito para mim. Então, independente de eu ter filhos ou não, eu não vou deixar de honrar o meu pai e a minha mãe porque eu, como filho, porque se eu tiver um filho, eu gostaria que esse filho fizesse o mesmo por mim. Eu não vou trair o meu cônjuge, né? Não vou trair a confiança, a fidelidade do meu cônjuge, porque eu não gostaria que isso fosse feito a mim mesmo. Então nós começamos a ver que tudo que nós
não faríamos para nós, nós devemos fazer para os outros, e isso envolve toda uma questão de relacionamento para nós, né? Então, eu começo a me colocar no lugar das pessoas. Então, por que eu não vou perdoar alguém se eu gostaria de ser perdoado? Né? Primeiramente, o perdão é até interessante porque Jesus nos perdoa. Né? Então, se Cristo me perdoou, quem sou eu para não perdoar o meu irmão, que é falho como eu? Né? Ou uma outra pessoa qualquer, não precisa ser irmão, né? Não precisa ser irmão em Cristo, eu estou querendo dizer. Mas quando eu estou com raiva ou tenho muito orgulho e eu não quero perdoar a pessoa, eu penso, mas espera aí, se fosse eu no lugar dela, né? E se eu necessitasse de perdão, como ficaria? Então, amar ao próximo como a você mesmo é não fazer ao outro o que você não gostaria que fosse feito a você. Então, a base de tudo, não só da aula de hoje, mas de tudo que a gente vai trabalhar nos próximos 3, 4 encontros aí, falando sobre igreja, tudo está baseado aqui. Porque como igreja, nós devemos fazer as coisas por amor a Deus. Nós devemos fazer as coisas em devoção a Deus, né? A nossa vida de entrega a Deus se dá por amor, a nossa vida de obediência a Deus se dá por amor. É uma entrega. E o que nós fazemos na igreja é exatamente isso. E nós não fazemos isso sozinho. Nós fazemos isso com pessoas que também entraram, assim como nós, para a família de Deus. E vivem nessa família, a casa onde essa família vive é a igreja. Então, para que eu possa conviver com essas pessoas dentro dessa família, é muito importante que eu tenha isso em mente. Amar ao outro como a mim mesmo. Então eu faço as coisas por amor a Deus, em devoção a Ele, eu obedeço em amor a Ele, e eu faço isso não sozinho, eu faço isso em conjunto na igreja. E para que eu possa fazer isso em conjunto, e para que tudo possa funcionar de maneira coordenada, eu preciso estar inundado de amor ao próximo. Porque se eu não estiver inundado de amor ao próximo, se eu não estiver impregnado da ideia de que eu não faço para o outro o que eu não quero que seja feito para mim, as coisas simplesmente não funcionam dentro da igreja. Porque começa a reinar a divisão, começa a reinar o orgulho, a vaidade, o fingimento, né, os ciúmes, a inveja, enfim, várias outras coisas, a cobiça. E aí essas coisas vão minando qualquer tipo de trabalho. Quando nós olhamos para fora, né, para o mundo, não que a igreja seja perfeita, mas quando nós olhamos para os nossos relacionamentos e para os relacionamentos das pessoas em outros lugares que não sejam a igreja, nós enxergamos exatamente isso. Se você parar para analisar de maneira bem fria, pedir até ao Espírito Santo que te ilumine, te mostre isso, o seu local de trabalho, você vai ver que as pessoas estão cheias disso. As pessoas cobiçam umas às outras e traem o seu cônjuge. As pessoas invejam umas às outras, então arranjam formas de, enfim, tirar outras pessoas do caminho, minar ali outras pessoas para que ocupem seus lugares. Às vezes você trabalha sozinho num comércio, por exemplo. Você enxerga uma pessoa que de tanta cobiça ela vai lá e pega alguma coisa, né, e rouba. Enfim, que eu estou dando exemplo, né, mas e não só no lugar de trabalho, né, em outros locais também. Qualquer lugar onde haja ali um ajuntamento, uma aglomeração de pessoas, isso vai acontecer. Então, quando nós falamos sobre igreja, deixa eu voltar para a tela aí. Quando nós falamos sobre igreja, nós temos que ter em mente que a base de tudo é isso aí. Então, tudo que Paulo fala aqui tem por base essa lei aí. A lei onde eu amo a Deus sobre todas as coisas. Isso envolve questões culturais, inclusive, da época, que eu vou fazer um comentário breve aqui no fim, mais para a parte do fim, né? E cooperarmos uns com os outros como corpo, em unidade, baseados nesse amor ao próximo, né? Então, eu comentava com uma pessoa alguns dias atrás como um trabalho infrutífero, né, no sentido literal mesmo, que nós estamos falando de frutos aqui, geralmente é realizado, por exemplo, com jovens. Né? Você via vários jovens na igreja e esse grupo tinha ali vários problemas. Se batia muito na tecla de imoralidade sexual, quando vinha para Paulo, por exemplo, era só imoralidade sexual e pecados carnais, etc. Mas você enxergava naquele grupo
divisões, facções, intriga, fofoca. Ou seja, era um trabalho onde a liderança não fazia frutificar o fruto do evangelho ali naquelas pessoas. O que reinava ali era o moralismo. Então era uma pregação muito forte em cima disso, das práticas exteriores, mas as práticas interiores, onde realmente está plantada o testemunho e a semente do evangelho, era negligenciado. Então, qual que é o resultado disso? O resultado disso é que as pessoas não criam raízes e vão embora, né? Elas desanimam, né? Essas intrigas, essas fofocas, esses rachas, essas brigas, fazem com que pessoas saiam da igreja, transformam esse ambiente aqui, que tem que ser um ambiente de amor, um ambiente de acolhimento, de aceitação, em um ambiente hostil, um ambiente de rivalidade, um ambiente de panelinha, né? E não adianta só falar da panelinha, você tem que tratar ali do que Paulo vai dizer aqui, da unidade. Fala, gente, a gente não está aqui por nós mesmos. Eu não estou aqui para fazer as coisas para mim, porque eu gosto. Tem que ser do meu jeito. Não, é o contrário. A gente tem que entrar num consenso aqui, guiados pelo Espírito Santo. Né? Já que somos uma igreja renovada, nós temos que buscar o Espírito Santo nesse sentido. Não é buscar o Espírito Santo para ficar falando língua. É buscar o Espírito Santo para ter uma ação conjunta. Né? Aqui, ó, o que estamos vendo nesse livro, que inclusive vou gravar um vídeo para a gente, né, retornar com a leitura comentada que estamos há 15 dias sem. É a unidade de trabalho, é o Espírito Santo que dá a unidade, que é ali a cola que faz com que as coisas funcionem. E as pessoas precisam dar abertura a isso, né? Não adianta eu só ficar pegando o Paulo aqui e falando de questões de moralidade sexual, que inclusive cabiam para aquela época lá. Eram questões culturais que ele fala por conta disso, né? Então, um trabalho que frutifica dentro de uma igreja, que inclusive caminha em unidade, é um trabalho que está, primeiro de tudo, baseado nessas coisas. Então, cada um de nós precisa enxergar esses frutos aí na nossa vida. Nós precisamos fazer uma análise muito fria e muito crítica acerca de nós mesmos. E esse autoexame eu não faço pelas minhas próprias forças. Eu tenho que ser plenamente sincero com Deus. Todos os dias, né? Vida devocional. Todo dia lê um trecho da Bíblia, ou acompanha lá o nosso Evangelho e lê aquele trecho que está sendo trabalhado, reflete aquela mensagem, medita. Isso tudo é para te ajudar a ter isso diariamente, né? Você não tem costume de sentar e ler um trecho da Bíblia e orar. O Evangelho está lá para te ajudar com isso, né? Para que você, dentro de um ano, passeie pelos 4 livros do Evangelho e veja toda a vida, de ter uma visão holística sobre a vida de Jesus e possa, a partir disso, né, trazê-lo, imitá-lo, trazê-lo para o seu dia a dia. Você faz o seu autoexame, né? Faz um devocional, o seu autoexame, onde você é transparente com Deus acerca daquilo que realmente você é. Né? O católico, por exemplo, tem o costume de se confessar, ele se confessa para o padre. E ali ele abre o coração dele para o padre, ele é extremamente sincero, tanto que ele nem olha, né? Fica aqui de lado. Um não olha para o outro. A nossa tradição protestante, nós não temos isso. Nós temos a confissão direta a Deus. E essa confissão direta a Deus, ela tem que ser sincera com a pessoa que está ali, que está tampado aqui do lado para não olhar quem é que está lá, mas tá, e justamente isso faz com que haja um incentivo a se abrir o coração ali. A gente tem que ser assim com Deus, abrir o nosso coração, fazer o nosso autoexame, confessar os nossos pecados. E nós temos que ter muito claro isso. Será que nós estamos cumprindo esses mandamentos? Então, antes de eu chegar na unidade da igreja, em Efésios, em qualquer outra coisa, eu tenho que olhar para dentro de mim e falar, poxa, eu estou amando Deus acima de todas as coisas? Ou eu negligencio minha vida com Deus por conta de coisas desse mundo aqui? Eu transformo algumas coisas em ídolos. Então, por exemplo, Paulo fala sobre a imoralidade sexual. Aqui está ligado ao culto ao deus Baco, ao deus do vinho, né, que na cidade de Éfeso era muito forte. Mas a pessoa que tem um problema de imoralidade sexual ou consumo de pornografia, alguma coisa desse tipo, existe algo na vida dela ali que aprende nisso. Isso é um ídolo da vida dela. Ela precisa combater esse ídolo, ela precisa deixar de cultivar esse ídolo dentro dela. E a gente não faz isso pelas nossas próprias forças. Primeiro de tudo, é eu compreender isso e confessar isso a Deus. Falar, Deus, eu preciso amar o Senhor acima de todas as coisas. Com fé, com paixão e com inteligência, conforme está nesse texto aí que eu coloquei para você aqui da tradução da Bíblia a Mensagem.
Ou seja, eu preciso ter o teu entendimento, eu preciso crer em você e eu preciso estar apaixonado, ou seja, viver para você. Né? A conotação que paixão traz aqui nesse texto é essa. Então, me ajuda a combater isso, a tirar essa coisa que está ocupando um altar na minha vida. Por quê? Porque me domina, porque me escraviza. E isso, eu estou usando aqui o exemplo da imoralidade sexual, quase ninguém tem, né? Não, que isso, não tem problema com isso. Não, mas às vezes o futebol de domingo cumpre esse papel aí. Domingo não é dia da gente estar concentrado nesse tipo de coisa. Domingo, inclusive, é dia de estar na igreja, né? É dia de eu me concentrar no que vai acontecer no acontecimento mais importante da semana, que é cultuar a Deus com os meus irmãos. Então eu não posso trocar o culto na igreja por outra coisa, porque eu tenho que amar a Deus acima de tudo. Eu não posso passar o dia concentrado em algo tão fútil e tão passageiro, porque se eu não consigo ficar sem aquilo, aquilo é um ídolo para mim. E eu não combato os ídolos por mim mesmo. E eu não consigo entregar uma vida a Deus, de fato, se tem algo que eu não consigo ficar sem. E aqui eu estou usando alguns exemplos, né? Há vários outros. Então, antes de qualquer outra coisa, a gente precisa enxergar isso. Será que eu estou enxergando o próximo como se ele fosse eu mesmo? De fato, mas é aquele olhar sincero, extremamente sincero, de escrutinar os nossos atos, os nossos pensamentos, aquilo que nós falamos. Falar, de certa maneira, já é um ato, né? Então, se eu falo o que eu quero para as pessoas e não estou nem ligando, provavelmente eu sou uma pessoa que não quer ouvir também. Eu quero falar para todo mundo, mas eu não quero ouvir. Ou seja, eu faço aos outros algo que eu não quero que seja feito comigo. Entende? Então, será que a maneira como eu me reporto às pessoas é uma maneira grosseira? Será que eu trato as pessoas da maneira que eu gostaria de ser tratado? Será que eu enxergo a situação das pessoas da maneira que eu gostaria que enxergassem se fosse eu ali, né? Seja qual situação for. Então, assim, antes de qualquer coisa, gostaria que nesse momento aqui, até aqui 22 minutos, a gente parasse para refletir sobre isso. Se na base de tudo, nós estamos sendo fiéis a Deus. Se nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas, se nós estamos fazendo com as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito conosco, né? Com nós mesmos. Porque tudo que está para depois daqui tem como base isso. Então, agora é o momento da gente refletir acerca disso, tá? Então, ser sincero com você mesmo, com Deus, pedir que Ele, inclusive, mostre, né? Se isso está sendo cumprido nas nossas vidas, né? Cada um de nós. Isso vale para mim também. Porque é a partir disso que nós vamos conseguir viver de maneira saudável na igreja. Então, você troca o seu culto de domingo por alguma outra coisa? Então, precisa repensar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você fica concentrado no que vai acontecer, no acontecimento mais importante do domingo, que é o único dia que a gente dedica em conjunto a Deus como igreja. Você fica concentrado em outras coisas, em esporte, em almoço, em jantar familiar, esse tipo de atividade? Veja, eu não estou acusando ninguém de nada. Eu estou levando você a refletir, estou eu mesmo, enquanto falo, refletindo acerca dessas coisas. Ou será que a minha concentração está voltada para outras coisas? Para esporte, que acontece de domingo, para encontro familiar? Será que eu estou trocando o meu domingo? Eu estou na igreja, mas eu estou na igreja a partir das 6. Todo o resto do domingo está sendo trocado por outra coisa. Eu nem me lembro de fazer uma oração. Eu nem me lembro de pedir a Deus que Ele encaminhe para a nossa igreja as pessoas que devem estar ali, que precisam estar ali. Que Ele dê força aos irmãos que estejam lá também. Que o culto seja abençoado, que a palavra fale aos corações, etc, etc, etc. Essa tem que ser a nossa mentalidade do domingo. De todos os dias, mas no domingo em especial, que a igreja se reúne para fazer aqui um pouco daquilo que ela está aqui no mundo para fazer. Que é cultuar a Deus em conjunto, mostrar ao mundo como é isso. Né? E também, a partir disso, levar a boa mensagem. Será que eu tenho lidado com as pessoas da maneira que eu gostaria que elas lidassem comigo? E aí, isso daí um pouco mais aprofundado,
principalmente número 2 aí, a gente encontra nos 10 mandamentos. Tá certo? Então, que reflitamos acerca disso. E aí, eu vou sumir novamente, para que a gente possa ler. Vamos entrar na epístola aos Efésios, né, a carta aos Efésios, que Paulo escreve depois que a gente passou pela base de tudo. E como eu falei, o nosso foco aqui vai ser falar sobre a unidade. Então o propósito de Deus é evidenciado na igreja e realizado por meio dela. Então o propósito de Deus é salvar as pessoas, é levar as pessoas a viverem Cristo, a viverem uma vida para Ele. Sumi agora eu sumi de verdade da tela, porque eu sumo em outra aqui, e se eu não olho para o lado eu esqueço que eu estou ali. Onde isso é realizado? Na igreja, onde isso fica evidente, na vida das pessoas que congregam, né? Estando ali juntas na congregação e estando separadas quando não estão ali em culto. E isso é realizado a partir da igreja, por meio da igreja. Então, em Efésios, capítulo 1, dos versículos 2 ao 10, tem um trecho muito interessante onde Paulo frisa isso para o pessoal lá de Éfeso. Eu vou ler aqui rapidamente, eu estou com a Bíblia arqueológica aqui em mãos, que eu usei para fazer algumas pesquisas também para a nossa aula, e aí você vai me acompanhar por aí, porque é exatamente a mesma versão, a nova versão internacional. No versículo, coloquei aí 2, mas na verdade é do 3, tá? No 2 ele só diz graça e paz da parte do nosso Pai. E aí no 3 ele começa assim: Bendito seja o Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque nos acolheu nele. Deus nos acolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente o amado, que aqui é Cristo. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Até aqui que é o 10. Então, aqui nós temos algumas coisas bem interessantes. No 4 ele diz assim: porque Deus nos acolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Deus nos acolheu nele antes da criação do mundo, ou seja, Deus conhece a sua história, Deus conhece a minha história. Ele já sabe o que será de nós. E nós não sabemos. Por isso nós precisamos pedir a Ele que Ele nos guie, que Ele nos mostre. E isso é feito de que maneira? Isso é feito vivendo Cristo e pedindo a Ele que Ele guie os nossos passos, que Ele guie o nosso entendimento, para que nós andemos no caminho que Deus predestinou para nós, conforme Ele até diz aqui no 5. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito da sua vontade. Então Deus quer ter você. Deus quer que você ande no caminho dele. Deus quer que você viva Cristo. Viver Cristo é caminhar com Deus, é caminhar conforme a vontade de Deus, é caminhar de maneira santa e irrepreensível na sua presença. Ou seja, quando nós estamos em igreja, o nosso propósito é realizado, é evidenciado. O propósito de Deus é que nós sejamos como Cristo, sejamos pequenos cristos, né? Cristãos é mais ou menos essa a ideia, pequenos cristos, imitadores. Aliás, como eu disse um domingo aqui atrás na igreja, alguns domingos atrás, a conotação que nós temos de discípulo, conforme o Novo Testamento nos traz, é de aprendiz. Né? Seria hoje o que nós chamaríamos de aprendiz. Né? Então, por exemplo, você tem lá no metrô o jovem aprendiz. O que é o jovem aprendiz? É alguém que está ali aprendendo a fazer alguma coisa ali.
né? Nas empresas em geral, na verdade. No metrô a gente vê o pessoal com a camiseta, né? Mas ele está ali começando a andar com pessoas que já fazem um ofício para aprender aquele ofício e serem depois absorvidas ali dentro. O que Cristo fez com os discípulos é essa ideia de aprendiz, né? É caminhar ao lado para se impregnar daquilo que daquela personalidade e reproduzi-la. E era o que os apóstolos faziam, Pedro e Paulo, principalmente aqui, né? Então, Deus escolheu você, veja bem, que nós estamos falando sobre frutificar, e a ideia que nós estamos trazendo, que fica lá projetada no telão da igreja, e que nós vamos manter projetada, porque é uma verdade, você não está aqui por acaso, é uma frase que a gente coloca ali. Aquela frase não está ali por acaso também. É para que nós todos tenhamos em mente o seguinte: Deus nos plantou aqui, desde antes lá do mundo, desde que você, enfim, seu pai e sua mãe nem sonhassem em se conhecerem ou em nasceram em nada, para que você chegasse até aqui nessa terra, Deus já havia te escolhido, desde a criação do mundo, escolhido a nós, né? Para que nós andássemos em sua presença. Ele nos predestinou em amor, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o seu bom propósito. Então, qual que é o propósito de Deus? Nos adotar como filhos. E nós realizarmos uma vida de entrega a Ele. E isso é evidenciado e é feito através da igreja. Então é por isso que nós precisamos estar com uma igreja, e muito mais do que estar em uma igreja, é ser frequente nessa igreja, ser ativo nessa igreja, trabalhar nessa igreja. Porque o amor de Deus se manifesta em nós dessa forma. Ou até melhor que isso, o amor de Deus se manifesta ao mundo através de nós, dessa forma. E aqui Paulo é muito sensível ao dizer que Deus, desde a fundação do mundo, né, já havia nos escolhido, desde antes da criação. Então Deus já sabia que você estaria próximo dele, que você seria filho dele. Só que você não sabia disso, mas você se salvou e hoje você está numa igreja. E há algo que Deus coloca em suas mãos que você precisa fazer, para que você evidencie o que é ser a igreja e realize por meio dessa igreja a qual você frequenta a missão e a vontade de Deus para a sua vida. E aqui Paulo também diz, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis em sua presença. E aí, novamente, né, vou bater muito nessa tecla do moralismo, porque nós sofremos muitos anos com isso aqui na igreja, e eu vejo que muitas igrejas sofrem com isso, e as pessoas não saem, isso é uma trava mental, o cara pensa tudo a partir disso. Né? Então ser santo e irrepreensível para o cara é ser um crente que vive como se estivesse aqui dentro. Ó. Ele caminha pelo mundo como esse líquido está aqui. Ó. Tá vendo só? É como se aqui o mundo não penetra, ó, porque eu estou santo e irrepreensível. Eu estou aqui me santificando. Não, não é essa a ideia. Deus nos torna santos e irrepreensíveis em sua presença por meio de Cristo. Então, é claro que você vai errar e pecar. É claro que eu vou errar e pecar. Porque nós somos humanos. E nós não devemos viver como pessoas que querem ficar dentro de uma redoma. Dentro de vivendo um protocéu aqui na Terra. Não, eu não me contamino com o mundo. Aqui não é essa a questão. Ser santo e irrepreensível através da obra de Cristo. É vivendo Cristo dia a dia nós seremos santos e irrepreensíveis. E viver Cristo vai muito além de regras morais, de regrinhas que eu faço ou não, que eu deixo ou não de fazer. Né? Como eu estava dizendo aqui no exemplo anterior, não adianta eu ensinar essas coisas para as pessoas dentro da igreja, ou principalmente para jovens, um grupo grande de jovens você tem esse tipo de problema, enquanto outras questões que não são exteriores, assim como pecados carnais, digamos assim, pecados naturais, né? Pecados do corpo, exteriores, né? Exteriores, melhor dizendo, enquanto as pessoas estão totalmente por dentro, contaminadas de, enfim, de divisão, de coisas que quebram a unidade da igreja, que acabam com um propósito que Deus quis para elas, que é estarem na igreja vivendo a realidade de Cristo, sendo imitadores de Cristo e realizando coisas através dessa igreja
para louvor, honra e glória e pregação do Evangelho. Né? Louvor, honra e glória de Deus e pregação do Evangelho. Então, vamos cumprir o nosso propósito. Há algo a ser feito dentro de cada igreja que você frequenta. Né? Da igreja que cada um de nós que está vendo esse vídeo aqui frequenta. Né? Em especial nós aqui da Ebrava, é claro. Mas pode ter outra pessoa de outra igreja e na sua igreja com certeza há algo que Deus coloca nas suas mãos para você fazer. E o propósito de Deus é evidenciado através da sua vida. E é realizado por meio da sua igreja, por meio da sua vida também. Mas como nós vamos alcançar outras pessoas se nós nos tornarmos apenas espectadores de cultos dominicais? Se nós estivermos com a cabeça toda envolta em outras coisas, aos domingos, por exemplo, e não naquilo que é mais importante que vai acontecer ali, que é o culto, né? E aqui eu estou usando esses exemplos aí. Então, o propósito de Deus é evidenciado na igreja e realizado por meio dela. Isso é uma realidade que Paulo traz aqui em Efésios, principalmente no trecho que eu grifei aí. Deixa eu sumir novamente. No trecho que eu grifei aí, onde ele fala, né? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. E mais acima, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. A sua vida precisa convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Não caia na conversa de pessoas moralistas que ficam só evidenciando questões exteriores. Ser santo e irrepreensível é ser dessa forma, é fazer convergir para Cristo tudo na sua vida, para que seja uma vida de pregação do Evangelho, não é só de pregação de falar, né? A gente tem muito essa ideia, a gente está acostumado a ouvir isso na igreja, mas não é de falar, é pregação diária, é modo de pensar, de agir, de falar e o amor a Deus através do seu propósito de vida. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para convergir em Cristo todas as nossas questões celestiais, terrenas ou espirituais. Tá certo, pessoal? Então, passando para um outro ponto, o propósito de Deus é evidenciado na igreja e realizado por meio dela. Então é na igreja, é através das nossas vidas e, sobretudo, da nossa ação conjunta dentro de uma igreja, que o propósito de Deus é evidenciado. E aqui eu peguei do livro Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren, é um pastor americano, da Saddleback Church, Community Church, se não me engano o nome, uma igreja lá na Califórnia, muito grande, e ele estabeleceu esses 5 pontos no livro dele, que são os propósitos de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja também, né? Nós, através disso, dentro da igreja, faremos cumprir o propósito de Deus para nós, traremos sentido à nossa vida de fato. Então, ele lista aí, a adoração impacta os não crentes e ajuda, eu fiz algumas mudanças, tá? No livro não está exatamente assim, fiz algumas adaptações para nós aqui. A adoração impacta os não crentes e nos ajuda, né, e ajuda-nos a nos concentrar em Deus. Então essa é a função da adoração na igreja. O momento de adoração é um momento onde você não tem que ficar prestando atenção se a pessoa do lado desafina, se o da frente canta alto, se o irmão lá do contrabaixo, da guitarra, do teclado, da bateria errou, se quem canta desafinou, entrou errado. O momento da adoração não é para eu prestar atenção nessas coisas, nem para eu me preocupar das pessoas olharem para mim. Ah, não vou cantar porque eu tenho vergonha, da minha voz é feia. O momento da adoração é o momento de você estar livre. Livre para adorar a Deus, para louvar a Ele em agradecimento pelo que Ele tem feito na sua vida, por quem Ele é, por quem você era quando você se lembra de como você era antes de se converter, por quem você é hoje. Enfim, é o momento de você se concentrar em Deus. E tenha certeza, alguém que veja isso, dentro da igreja ou fora, se impacta. O pessoal olha e fala, puxa vida,
como essa pessoa canta com amor, com paixão, né? Como a gente viu no texto bíblico ali atrás. E isso impacta o mundo. E a igreja serve para isso, o culto dominical também serve para isso, para impactar o mundo e para impactar a sua vida através da adoração, para que você se concentre em Deus e quem Ele é. Ponto 2, comunhão. O culto dominical, a igreja serve para nos ajudar a enfrentar os problemas e as dificuldades da vida, né? Nem o culto dominical na realidade, mas a comunhão que nós temos com os nossos irmãos, onde nós trocamos problemas, nos desabafamos, onde nós encontramos alguém que nos dá uma palavra de incentivo, onde nós fazemos algo em conjunto e ajudamos outras pessoas com as suas dificuldades, com seus problemas, uma ação social, por exemplo. E isso está dentro da comunhão da igreja. Eu preciso estar em igreja, trabalhar na igreja, para que eu possa alcançar de alguma forma quem está lá fora. E muitas vezes é por meio da comunhão. Eu preciso estar na igreja e muitas vezes trabalhar em algum ministério com algum irmão, me aproxima dele. E ele vai me ajudar com os meus problemas, ele vai me ouvir, ele vai me aconselhar, ele vai fazer uma oração por mim. Tudo isso é algo muito especial que existe dentro da igreja, porque é algo do Espírito. E não existe em outros lugares. Questão 3. O discipulado, que fortalece a nossa fé e nos traz conhecimento. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, uma aula, é um discipulado, onde às vezes uma coisa que eu falo, ou até um comentário que você faz, e isso depois, por exemplo, isso vai despertar em mim, ou eu desperto em você através da aula, uma ideia, algo que a gente entende. Às vezes sabe quando a gente fala assim, a ficha caiu. A ficha caiu é o quê? É um negócio que estava na sua frente ali, que você sempre passou por ele, mas de repente agora, pum, é como se eu tivesse, de repente, clareou minha mente. Né? Então o discipulado, ele fortalece a nossa fé. Isso tudo que a gente fala aqui serve para redobrar a nossa confiança em Deus, para redobrar a nossa certeza do que nós estamos fazendo, para nos incentivar, para nos fazer conhecer, para estar mais preparados, né? Para poder viver a fé diariamente. 4, ministério. Ministério é algo que eu faço dentro da igreja que me faz descobrir ou desenvolver dons, talentos e habilidades. Então Deus, ele, como a gente estava vendo aqui agora há pouco, ele já nos escolheu na criação do mundo. Então há algo que eu sei fazer e com certeza há espaço na igreja para que isso que eu sei fazer seja feito ali. E só eu posso fazer muitas vezes. É a minha função. Então se eu me torno um espectador de cultos de domingo, se eu não estou junto com os irmãos em outras atividades, em outros trabalhos, se eu não vivo, né, a vida da igreja ali dia a dia, eu acabo deixando dons e talentos e habilidades parados. Não transformo isso em nada, né? Não transformo isso em amor de volta a Deus. E número 5, evangelismo, que nos ajuda a cumprir a nossa missão. E isso nós fazemos em conjunto, né? Nós fazemos sozinhos, mas é na igreja que a partir de todos esses 4 pontos anteriores, nós nos reforçamos para cumprir essa missão melhor. Então eu só consigo evangelizar quando eu tenho ministério, quando eu sou discipulado, quando eu vivo em comunhão e quando eu adoro em conjunto. Os 4 pontos são extremamente necessários para que eu saia e viva a Cristo diariamente na minha semana, de segunda a sábado, por exemplo. Né? Isso a gente está colocando de segunda a sábado, mas na nossa igreja, por exemplo, a gente tem os encontros do Colmeia de sexta-feira, né? Colmeia, um protótipo, que nós queremos logo, logo multiplicar, do de mulheres nas quintas, dos jovens aos sábados. Né? Mas a gente pode dizer de segunda a sábado, por exemplo. E, em conjunto, como igreja, fazer essa missão, né, todos juntos. Também é uma coisa que cabe muito bem aí, no evangelismo. Ou seja, como que a gente resume tudo isso? Não existe nenhum lugar no mundo que seja como a igreja, por conta disso tudo que eu listei para você aí agora. Então, a igreja é literalmente um lugar único no mundo. Caminhando para frente um pouquinho aqui, como eu estava dizendo agora há pouco, nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus, moldados em Cristo para realizar boas obras e sermos membros de sua família. E aí, em Efésios 2, do 1 ao 10, o texto está aí, eu não vou
ler para não deixar a aula um pouco mais longa do que ela já está, é onde Paulo vai falar sobre a nova vida em Cristo. Então ele vai falar de como nós éramos antes de nos convertermos e como a nossa vida passa a fazer sentido. Nós passamos a realizar boas obras a partir da nossa nova vida em Cristo. E aqui eu só gostaria de frisar, depois você lê com calma aí, dá um pause no vídeo ou abre a Bíblia e dá uma lidinha, que eu não vou fazer isso agora porque eu gostaria só de frisar o que ele fala lá na parte final. Eu tirei aí os versículos, eu não preciso encontrar na Bíblia aqui, né, no 8. Ó. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Aí está grifado no texto, se você quiser me acompanhar. Vocês são salvos por graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. Nós precisamos pedir que Ele nos acrescente fé dia a dia. Sempre ore pedindo mais fé. Pedindo para enxergar Deus na sua vida, para viver Cristo na sua vida. Isso é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E no 10 ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, parece ser contradizente aqui, né? Vocês são salvos por graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, ou seja, eu não sou salvo pelas minhas obras. Eu não agrado a Deus pelas minhas obras, para que ninguém se glorie. Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Então, peraí, a salvação não é por obras, é por fé. Mas nós somos criação de Deus para fazermos boas obras? Então, calma aí, como que isso funciona? Paulo está se contradizendo? Não, não está. A salvação não é um dom de Deus, não é feita por obras, para que nós não nos gloriemos. Isso é um problema de quem é moralista também, porque a pessoa acha que ela só vai agradar a Deus se ela agir de determinada forma, que ela só encontra méritos perante Deus se ela agir de determinada forma. Isso vale para moralista e vale para cristão também, que está preso em obras meritórias. Tudo vem de Deus, é por fé, não é por obra. Porque se for assim, geralmente moralista é dessa forma, eu vou ser orgulhoso. A pessoa moralista, a pessoa que busca méritos perante Deus, como o seu testemunho, por exemplo, idolatra o seu testemunho, idolatra a questão de nós termos que testemunhar, ela é orgulhosa. Ela está presa nisso aqui. Nós somos salvos, somos criação de Deus realizada em Cristo para realizarmos boas obras. E realizar boas obras é viver Cristo dia a dia. É pedir que Ele tome conta de nós de tal forma que tudo o que nós fizermos seja feito para cumprir o seu propósito aqui neste mundo. Que é mostrar, primeiro mostrá-lo ao mundo, e em segundo lugar, pregar o Evangelho para as pessoas. Então veja, nós não conseguimos as coisas por nós mesmos. Se eu estiver vivendo um Evangelho onde o meu esforço em testemunhar, ou qualquer outra coisa que eu dê um nome, qualquer outro nome que eu dê, seja mais forte do que a graça de Cristo sobre mim, eu estou errado. Eu estou sendo ou muito moralista, estou sendo meramente um religioso, para ser sincero. O cristão ele não é religioso, porque ele vive de maneira leve, ele não tem um fardo para carregar. Ele vive de orar com fé para que o dom de Deus esteja nele. O dom de Deus o quê? O dom da salvação, o dom da certeza de que você já está em comunhão com Deus. Você não precisa ser perfeito para ter comunhão com Deus. Você precisa crer em Jesus e fazer essa oração aqui, pedindo por meio da graça a fé, para que você aí sim realize as coisas em Cristo Jesus, como nós estávamos falando aqui atrás, no primeiro capítulo, no versículo 10. Para que eu possa fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Então, para que nós possamos realizar as coisas boas, as coisas que Deus quer que nós façamos, e isso nós fazemos dentro da igreja em unidade, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E aqui, novamente, o seu lugarzinho na igreja onde você pode trabalhar já foi designado por Deus há muito tempo atrás, desde antes de você nascer. Então você precisa ocupar aquele cargo, você precisa fazer o que Ele coloca nas suas mãos para que você faça na sua igreja.
Além, é claro, e isso tudo, vivendo Cristo dia a dia. Aqui eu coloquei mais um trecho que eu não vou ler para não ficar grande a aula, mas no capítulo 3, versículos de 1 a 12, ele vai falar sobre a questão do trabalho dele de evangelização, né? Então, isso também é para nós aqui é parte do que nós, do crescimento espiritual, né? Quando nós lemos o que Paulo fez ali, chamar o apóstolo dos gentios. Ele vai explicar como que ele foi levar a palavra para as pessoas, e ele faz uma oração aqui pelos santos, né, pelos irmãos da igreja a partir do 14. Tá? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todo sempre. Amém. Assim que ele fecha o capítulo 3. Tá certo? E aí, para encerrar, eu queria falar sobre a unidade do corpo de Cristo, que é a manutenção da unidade, deve ser uma realidade. Nós devemos sempre estar preocupados em manter-nos unidos, né? Manter o foco da igreja, manter todo mundo unido, trabalhando pela mesma causa, não é trabalhando por cada um por si, né? A causa não é minha, a causa do louvor não é minha, a causa da pregação não é minha, a causa do ensino não é minha, a sala de aula dos adolescentes não é minha, né? O bazar não é meu, qualquer outra coisa não é nossa. Nós estamos trabalhando pela unidade. Então, nós fazemos as coisas para Cristo, e vai chegar um momento em que talvez Ele nos tire de um lugar e nos coloque em outro. Não há problema nenhum nisso, né? A manutenção da unidade deve ser uma realidade. E Paulo defende padrões de comportamento que impactem e mostrem para a sociedade que a unidade da igreja está baseada em viver a salvação em Cristo. Então, a nossa unidade tem que ser sempre em cima disso. Olha, nós todos estamos aqui porque Deus desejou que estivéssemos, e nós fazemos as coisas porque Ele nos dá nossos talentos, nossos dons, nossas habilidades, inclusive o nosso ânimo, né? Há muitas igrejas onde as pessoas estão desanimadas. Então, ali precisa de um trabalho de muita oração para que o Espírito Santo reanime as pessoas, né? Para que elas busquem não serem mais desanimadas, não estarem mais desanimadas. Isso eu ouço falar, né? Graças a Deus a nossa igreja vem passando por um processo reverso, o contrário disso. Mas enfim, onde nós entendemos que nós não somos melhores uns dos que os outros, porque como se estivéssemos em patamares espirituais diferentes. Ao contrário, nós todos somos iguais e devemos viver em igualdade. Então, se o irmão erra, nós oramos para que ele não erre mais, para que o Espírito Santo o ajude a vencer as suas dificuldades. E se eu não erro, eu peço oração e oro para que eu, por acaso, não tropece, não caia. Então, isso é viver a salvação em Cristo, né? Ser igreja, de fato. E aí eu coloco mais um trecho que eu vou sumir daqui a pouco da tela, para que a gente possa ler aí, que baseia isso tudo aqui em Efésios 4, que chama inclusive a unidade do corpo de Cristo, esse capítulo aqui. Então, alguns comentários que eu peguei aqui, São Jerônimo, a própria Bíblia Arqueológica, dizem que essa exortação de Paulo aqui aos Efésios, nesse trecho, se dá principalmente por conta da cidade, da cultura da cidade, que cultuava o deus Baco. Deus Baco era o deus do vinho. Então eles acreditavam, olha só, que se eles bebessem muito vinho, a embriaguez era uma forma de manifestar a espiritualidade ali do deus Baco neles, né? Então quando eu bebo e fico bêbado, fico embriagado, aquela embriaguez é uma manifestação espiritual. Mais ou menos o que o pessoal do chá do Santo Daime acredita, né? Uma coisa similar. Né? Eles tomam um chá e através do chá, ou o pessoal também que usa maconha para encontrar já, tal, né? Já é uma designação para Deus. Alguns grupos fazem isso. Então é esse intermediário, e quando você está em êxtase, né, por conta dessa substância,
qualquer uma dessas que seja, você encontrou a divindade, a espiritualidade, etc. Né? E tem até outros, na internet você encontra vídeo de gente famosa que fez coisa parecida aí. O Richard Rasmussen, por exemplo, conta um caso que ele tomou um ayahuasca. E aí a ayahuasca serve para isso, é mais ou menos a mesma ideia aqui. Então, Paulo dá uma série de ensinamentos aqui para que a igreja mostrasse para aquela sociedade que não era por conta que a unidade deles se dava por outra motivação, pela salvação em Cristo. Então ele vai falar isso daqui quando ele começa no procedimento dos filhos da luz, a partir do versículo 17. E é muito interessante porque nos templos judaicos existia ali uma divisão no pátio, né? O pátio, a parte externa. Os gentios, que eram povos de outras nacionalidades que não eram judeus, poderiam ir até ali acompanhados dos judeus. Tinha uma muretinha, tipo de 1 metro, meio metro de altura, que a partir dali, quem não era judeu não poderia entrar. Então, haveria uma separação entre eles e Deus. E Paulo aqui também vai combater essa ideia, né? Ou seja, há unidade entre todos. Deus, ele, através de Jesus Cristo, ele se revela e se contata, né? Se permite ter relacionamento com todos os seres humanos que entendem a sua mensagem e acreditam nele. Então eu vou deixar aí Efésios 4, de 1 a 7, para a gente entender, né? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só lei, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E em cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso que eu estou falando que a igreja que preserva a unidade, ela não pode ter pessoas que se julgam superiores, espiritualmente superiores, moralmente superiores. Nós temos que, como Paulo fala aqui, a graça foi concedida a cada um conforme a medida de Cristo. Então, há todo um processo, muitas vezes, para nós nos libertarmos de pecados, e isso não é um problema. Por isso que você precisa estar junto com a igreja. A igreja te fortalece a seguir adiante. Então, se você enfrenta algum problema de qualquer natureza que seja, que você enxerga que é um pecado, lá de trás, do começo da aula, que a gente trabalhou ali, a base de tudo, firme-se ainda mais na igreja. Não desanime. Se alguém fizer algum comentário, alguma coisa, ore por essa pessoa, porque ela está mais longe de Cristo do que você. Porque você precisa estar ali, junto com todos, para que essa graça que foi repartida, ela recaia sobre você também, né? E aí todos cresçam em unidade. Então, depois, se você puder, dá uma lida aqui em Efésios, não é longo, tem 6 capítulos. Eu não vou trabalhar aqui o capítulo 5 e o 6, apesar que o 5 ele fala sobre a vida em comunidade, e aí também é onde entra a questão cultural do Deus Baco, etc., que eu falei, que ele vai dar aqui algumas instruções, porque ele quis transmitir aqui o seguinte: olha, a comunidade que vocês estão formando, ela tem que ser, de alguma maneira, mostrar para essas pessoas que a unidade ela é pautada em outros valores, né? Então, muitas vezes a gente vê na Bíblia o problema da embriaguez, por exemplo, ou da imoralidade sexual. Isso era ligado a cultos a outros deuses, né? Então, lembra lá dos 2 mandamentos? Então, a questão está aí. Quando você cai nesses erros, você está tirando Deus, né, como único, a quem você adora, serve, etc., e colocando outro no lugar. Então, são aqui instruções quanto a isso. Então, imagine, por exemplo, como eu usei um exemplo lá no começo, a igreja da Bahia, né? Paulo escrevendo a igreja da Bahia, os baianos. Qual é a principal coisa que vem na nossa mente quando a gente lembra? Outros deuses, carnaval, né, esse tipo de festa. Como que ele iria dar instruções para uma igreja ali? Falando, olha, conservem a unidade de vocês em tais e tais valores, né?
não procurem não fazer isso, não fazer aquilo outro, para que não sejam confundidos com aqueles que ainda não conhecem a Deus, para que vocês mostrem que os valores de vocês estão ligados a outra questão, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a vocês mesmos, etc. Rio de Janeiro, a mesma coisa, a gente poderia dizer, questão do carnaval, ou até a países, né? Há países onde as coisas são até piores do que no Brasil. Então, a gente sempre tem que ler isso daqui, tendo também essa ideia, né, cultural, né, do que envolvia aqui a questão cultural acerca do que Paulo escreve, né? Então, Paulo escreve outras cartas onde ele também fala sobre isso, porque existiam ali cultos que envolviam atos sexuais, etc. Por exemplo, aqui a embriaguez começava com embriaguez e levava várias outras coisas depois, como diz aqui até na Bíblia Arqueológica aqui que eu tô lendo, ele explica um pouquinho disso, em outros livros também, né? Então tem até um muro divisor, ó, no pátio dos cristãos, dos judeus, né, do templo judaico. Então eles não queriam viver a lei judaica lá, determinava um afastamento entre os judeus e outros povos, exatamente o que nós não devemos fazer na igreja, né? Muito menos uns com os outros. Então, em relação à unidade, era basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Uma aula até, de certa maneira, simples, né? Não consegui fazer nada assim muito mais cheio de desenhos aí nos quadrinhos, nem com diversas referências aqui, citações. Eu estou tentando montar uma apostila, se der certo eu vou disponibilizar no canal do Telegram da igreja, tá? Um PDFzinho. Vamos ver se dá certo, não vou prometer. E na próxima semana a gente volta falando sobre alguma outra igreja daqui de Paulo, não vou dizer qual vai ser uma surpresa para você. Mas instruções paulinas para essas igrejas e sempre aplicando para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Tá certo, pessoal? Então espero que tenha sido produtivo para você, essa aula aqui tenha agregado conhecimento para você, que seja prática, que você possa aí praticar um pouco daquilo que a gente falou aqui, né? Nós temos aí o campo onde praticar, que é a própria igreja, e hoje, especificamente, né, por conta aqui do que é tratado em Efésios, nós falamos sobre unidade. Mas na próxima carta, com certeza, será uma outra questão. Tá certo? Então isso serve para nós, às vezes, relembrarmos alguma coisa, praticarmos algo novo, né? Aí fortalecermos a nossa fé, conforme a gente viu aí nos 5 passos aqui que o Rick Warren colocou no livro dele, e que casou muito bem com o que nós estamos trabalhando aqui na epístola, na carta aos Efésios. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só. Na próxima semana a gente volta com uma outra carta em uma outra igreja. E no domingo nós estaremos juntos aqui. Temos bastante coisa esse final de semana, né? Temos o ensaio do coro no sábado. Temos o Colmeia na sexta-feira, amanhã, né? Temos aula hoje, sexta-feira Colmeia, sábado o ensaio do coro e domingo nosso culto convencional aí de domingo, assim que é bom. Cada dia da semana a gente tem uma coisa. Hoje também tivemos encontro das mulheres aqui na igreja, né? O PG das mulheres, Colmeia de mulheres. E quarta-feira ontem tivemos quarta convida. E terça e segunda não tivemos nada. Mas assim que é bom. Quando a gente tem bastante coisa, a gente tem campo para trabalhar aí, graças a Deus. Tá bom, pessoal? Então, encontro vocês no domingo na igreja e aqui no Aprendendo com a Bíblia na próxima quinta. Deus abençoe vocês. Até lá.